Podemos iniciar? Então vamos retomar aqui. Então nós estamos numa longa caminhada. A nossa longa caminhada é chegar 3 mais 1 dimensões. Aqui nós estamos em 1 mais 2D. Vamos lembrar que a gente está falando aqui da eletrodinâmica, né? Tá aqui o título, né? Nós estamos na eletrodinâmica 1 mais 2, né? 3 dimensões de espaço temporais, não linear, como a gente já tinha colocado da outra vez, e nós fizemos essa expansão aqui, né? em torno de um background eletromagnético, né? Não homogêneo, né? Nós estamos colocando por tudo isso aqui é não homogêneo, o campo externo não homogêneo independente do tempo. Então vamos lembrar que a gente, por enquanto, está no caso geral. O nosso campo eletromagnético, o nosso campo de fundo, né? Ele pode ser não homogêneo e não constante. A mesma coisa acontecendo com o campo magnético, não constante no tempo e não homogêneo no espaço também. Então, em princípio, são essas equações de campo que nós obtemos a nível linear. Então, isso aqui é para teoria não linear, linearizada. Lagrangiano, até a segunda ordem dos campos de perturbação, nas flutuações quânticas, ou, por exemplo, aqui não estamos falando de quânticos, estamos falando tudo clássico, mas nas flutuações, nas perturbações, né? Os campos perturbantes são pequenos e a gente fez primeira ordem. As equações de campo são todas lineares, então é a aproximação linear a partir da teoria não linear. Então essas equações aqui são as relações constitutivas, né? Aqui nós temos um D em função do E, então esses dois termos aqui, eles vão nos dar a permissividade elétrica, então que vai dar o tensor epsilon e J atuando no J. E aqui nós temos aquele tensor zeta-I de anisotropia que vai colocar o campo magnético nessa relação constitutiva. Aqui, de novo, né, nós temos uma outra relação constitutiva. Aqui nós temos o μ-1, né, que a gente chama de permeabilidade magnética, μ-1 está aqui, então relaciona H com B. E aqui nós temos aquilo que nós, em outras aulas, chamamos de Psi-I, né, que é o que vai colocar o campo elétrico na equação constitutiva do H. Então essas aqui são as equações constitutivas, né, com background não constante. Então nós temos aqui uma permissividade elétrica que vem daqui, ela é não constante e não homogênea, porque tem o E0 aqui e tem essas constantes, C1 e C2, que são as derivadas do C1 e C2, né? C1 é a derivada do lagrangiano não linear em relação ao invariante F, tomada no background, calculada em E0 B0, e o C2 é a derivada segunda, né, também desse lagrangiano não linear em relação ao invariante F, também calculada em E0 B0. Então, os campos de fundo não sendo variáveis, né, a permissividade elétrica fica variável, aqui o vetor zeta-I fica variável, aqui a permeabilidade magnética fica variável e aqui o tensor Psi também, o vetor Psi fica variável. Então, é tudo geral. Agora, nós estamos querendo obter um tipo de solução de onda plana generalizada a partir dessa situação. Então, nós escolhemos, né, terminamos o encontro passado, escolhendo uma situação muito particular. A gente quer, a partir, né, de casos mais simples, né, de situações mais simples, a gente quer compreender como tudo vai sendo construído para chegar aos casos mais complicados que a gente está buscando. Então, a nossa situação agora é caso particular. Vamos eliminar o campo elétrico externo. Então, não tem campo de fundo externo. Nosso background é puramente magnético. Então, ao eliminar o background elétrico, um background puramente magnético, esse termo aqui vai a zero. Subiu por causa do E0. Aqui também esse termo vai subir, porque não tem campo elétrico de fundo. Esse termo aqui fica porque eu tenho campo magnético de fundo. Aqui nas equações constitutivas, né, esse termo está aqui, esse termo desaparece, porque eu não tenho E0. E esse termo desaparece porque eu não tenho E0. Aqui embaixo eu fico só com esse termo, porque eu tenho D0, mas eu não tenho E0. Então, a gente já tem uma boa simplificação. Então, a partir daqui eu vou simplificar. Tá assim. Divergência de D igual a zero.
gravitacional de F, e então esse termo desaparece. E aí a gente vai ficar com menos, aqui, epsilon0, C a velocidade da luz, e aqui o gradiente do alfa de C1 desse. Essa simplificação significa que ela não é uma escolha minha, estou dizendo, eu estou colocando, vamos dizer assim, o campo eletromagnético que está se propagando, que é o campo LV, né, o campo eletromagnético propagante, ele está passando por uma região onde não tem um campo elétrico residual de fundo. Então é como se eu tivesse um campo, eu tenho um vácuo, aí no vácuo eu coloco um campo magnético externo, que é o B0, então eu tenho um campo magnético no vácuo, e esse campo aqui está se propagando nesse vácuo onde há um campo magnético não constante, mas não tem campo elétrico de fundo. Eu tenho um campo magnético no laboratório e jogo uma onda eletromagnética para se propagar nesse meio onde há um campo magnético. É isso que a gente está fazendo. Eu faço a pergunta que você pode fazer um campo elétrico de X, campo magnético de X, sem o campo elétrico 4? Pode, porque você pode pegar um campo magnético, por exemplo, estático. Imagina que você tem um solenoide, né? Normalmente joga. Você coloca um campo magnético não uniforme no espaço, mas constante no tempo. Mas acaba o campo magnético gerando um campo elétrico. Mas o campo magnético gera um campo elétrico se ele for variável no tempo. Ou seja, se o campo magnético for constante, então você não vai ter emissão, certo? A gente está pegando um campo magnético de fundo sem campo elétrico de fundo. Claro, se o campo magnético de fundo não for constante, dependendo do tempo, não estamos ainda considerando, mas nós estamos considerando, então vamos colocar aqui, nós não estamos considerando que os campos de fundo tenham dependência no tempo, estamos considerando que eles são apenas não homogêneos, estão não uniformes espacialmente, mas são constantes no tempo. Agora, se eu colocasse um campo magnético de fundo que fosse não constante no tempo, aí pela indução ele ia gerar um campo elétrico também não constante de fundo. Então aí você não pode ficar sem campo elétrico. Então essa é importante a observação. Então nós estamos eliminando a dependência temporal. Então a nossa situação particular é considerar um campo de fundo que seja função só de X. A gente está fazendo. Tirar isso aqui, então o campo elétrico subiu. Então o campo elétrico do sistema é o próprio campo elétrico propagando. O campo magnético não, é essa superposição. Lembrando que essas constantes aqui, então, elas vão depender, não tem campo elétrico de fundo, então elas vão depender só do campo magnético de fundo. E aí, elas também dependem de X, dependem da posição, porque os campos magnéticos são dependentes da posição. Não tem esse zero, não tem esse zero, não tem o zero. Então, essas constantes aqui, elas são constantes dependentes do espaço, espacialmente não constantes. Esses parâmetros C1 e C2. Então a gente ficou basicamente com isso aqui sumiu. Fazer equações constitutivas ficou mais simples, né? E isso aqui sumiu também. Tudo isso, então, lembrando bem, não é mais o caso geral. Nós estamos trabalhando com um campo magnético exclusivamente, campo de fundo exclusivamente magnético e constante no tempo. Então, portanto, esses parâmetros C1 e C2, que são aquelas derivadas, né? Elas são apenas função da posição. A derivada temporal não vai atuar em nada disso, só atua no F e no B. Vamos apagar isso aqui. Então, só para a gente começar a ter ideia, vamos ver, por exemplo, o que a gente pode fazer aqui. Vamos ver aqui uma coisa. A gente poderia. A gente está vendo que vamos dizer assim, o campo, a combinação que aparece D é essa aqui, D é C1, então esse C1 depende de X, esse E, o E depende de D e de X, vamos lembrar. O E pequeno e o B pequeno são os campos propagantes, então eles dependem tanto do tempo, né, claro, quanto da posição. Ao passo que o fundo magnético é só a função de X. Tá? E o E0 é zero. É só refazer, reescrevendo aquilo que nós já falamos bastante. Então é isso que nós temos. Então a gente pode tentar tirar as equações de onda do campo elétrico e do campo magnético. Então, por exemplo, se eu quiser tirar uma equação de onda do campo elétrico, aqui nessa equação, né, esse gradiente do alfa, ele vai bater nisso tudo aqui depende da posição. Está no B também.
Já a derivada temporal, quando ela atuar no D, ela vai atuar só no E, porque o C1 ele não depende do tempo. Essa equação aqui, então vamos ver o seguinte, vamos tentar ver se a gente pode tirar. Se eu quiser, por exemplo, tirar uma equação de onda no campo elétrico, vamos dizer que eu derive essa equação aqui em relação ao tempo. Então vamos derivar essa equação em relação ao tempo. Aqui observar o seguinte, ó, o C1 depende só de x, o D0 depende só de x, são constantes. Então, quando eu derivar essa relação aqui em relação ao tempo, esse termo aqui vai desaparecer, porque nada depende do tempo, no fundo não depende do tempo. Então, eu vou poder ter essa equação aqui, gradiente dual do dH dt, estou comutando a derivada espacial com a derivada temporal, porque nós estamos supondo que as derivadas segundas são contínuas, e aqui eu vou ter a derivada segunda do D. Perfeito. Então, quando eu tirar a derivada segunda do D, eu vou estar tirando a derivada segunda desse termo. Então, só que essa derivada segunda, tempo, ela vai passar direto aqui, porque o C1 só depende do x. Então, esse segundo termo aqui vai ficar ε0, C1, derivada temporal segunda do D. Ué, perdão. Usando essa equação constitutiva. Então, D depende do tempo só do E, via E. Perfeito. E aqui, derivada temporal do H. Mas eu vou poder relacionar a derivada temporal do H, essa derivada temporal do H, vamos poder escrever assim. Vou derivar o H em relação ao tempo. Então, vai ficar 1 sobre 0. Todo esse coeficiente aqui é constante no tempo, então vai ficar 1 sobre 0, C1, menos C2 D0 ao quadrado, dV dt. dV dt. Quando dV é a segunda equação constitutiva em relação ao tempo. E aí fica só esse dV dt. Mas dV dt é menos o rotacional de E. Então, dV dt, né, vamos agora usar Faraday Lens aqui. Faraday Lens. dV dt é menos o rotacional do E. Então vai ficar menos 1 sobre 0, C1 menos C2 E0 ao quadrado, e aqui dV dt eu vou substituir por menos rotacional do E. Então a nossa equação vai ficar gradiente dual, isso aqui, vou apagar aqui em cima, como se a gente esqueceu nada. Se essa daqui é a derivada segunda do D, vai atuar uma derivada segunda do campo elétrico. Do D, a derivada segunda do campo. E a derivada temporal do H usa essa equação constitutiva. E aí a derivada temporal vem direto para o dV dt, porque tudo isso aqui só depende de x. E aí dV dt eu uso Faraday Lens, que é menos rotacional de E. Tá? Menos rotacional de E. E agora eu junto tudo isso aqui nessa equação. Vou apagar aqui o dV dH dt, que eu vou substituir aqui embaixo. Quando a gente colocar aqui, vai ficar igual, vou botar aqui para não perder, ε0, C1 de x, né? Sempre lembrar, derivada temporal segunda do campo elétrico. Tá aqui. Essa equação vai ser igual. Agora o gradiente dual aqui, ele vai ter menos que esse 1 sobre, botar aqui, menos 1 sobre 0, menos 1 sobre 0, aí vai ficar gradiente igual gradiente igual do C1 menos C2 D0 ao quadrado, C1 menos C2 D0 ao quadrado, atuando no rotacional da. Ficou assim.
V0 ao quadrado só depende de x, vamos chamar essa grandeza para não ficar carregando tudo. Então tá C1 menos C2, V0 ao quadrado. Tudo isso que eu conheço. Se eu conheço o meu lagrangiano L de F, eu conheço C1 e conheço C2, calculado do background. E conheço B0. B0 é o campo de fundo que eu estou dando. Eu tenho um B0 de fundo que é um dado do problema. Então eu vou chamar toda essa combinação de coeficiente de dois termos. Oi, Dória? Qual? Pegou o primeiro termo. A derivada temporal dele é zero, porque tudo isso só depende da posição. O campo de fundo depende só de x. E o C1 só depende de x. Então eu posso tirar a derivada temporal disso de zero. Se não fosse zero, justamente, a gente teria mais complicações. Se o campo de fundo não fosse constante. Então, como essa constante aqui está aparecendo, né? Para não ficar carregando toda hora essa combinação aqui, eu estou chamando isso aqui, para simplificar a notação, de uma função que eu vou chamar assim, chamar para não fazer confusão, posso usar aqui, vamos chamar uma função aqui de x. E no fundo, né? Isso é o I menos 1. Eu acho que esse C1 eu acho que esse C1 menos C2 é zero quadrado. Eu acho que eu posso chamar minhas matinhas aqui. Eu acho que eu posso chamar, estou vendo agora, esse C1 sobre 0, menos C2 sobre 0. Isso tudo aqui na verdade é o I menos 1. Que é a permeabilidade para aquele I, aquele I. Então é I menos 1 de x. Vamos chamar para não ficar criando notação. É o I menos 1 de x. Então, isso aqui faz o papel da permeabilidade. Então, com tudo isso aqui é só função de x. Então, nós vamos ter aqui. Deixa eu só lembrar que o gradiente dual nada mais é do que, por exemplo, o alto gradiente é um epsilon IJ dj. Então, essa derivada vai poder bater aqui e vai poder bater esse rotacional de E também. Eu posso fazer o seguinte, eu posso expressar, vamos fazer assim, vamos colocar essa equação, vamos colocar assim, vamos pegar a componente I dessa equação. Vou projetar essa equação aqui, vou chamar isso aqui, né? Já vou botar aqui para simplificar. O I é menos 1 de x. Simplificou. Então I é 1 sobre I0. Né? Então esse I0 entrou aqui. Dá licença, não, perdão, hein, pessoal. Bota porque eu botei errado. Quem é I é menos 1 de x é isso aqui. 1 sobre I0 é essa combinação. Então você tem I é menos 1 de x. Então esse 1 sobre I0 desaparece aqui quando eu colocar aqui dentro I é menos 1 de x. Isso aqui é menos 1 de x. I a menos 1 de x D. Então, lembrando, só para quem não está muito acostumado com esse cálculo bidimensional, que o rotacional, duas dimensões, é um seu escalar. Então, isso aqui é um escalar com escalar. Então, eu estou tirando o gradiente de um escalar vezes um escalar. Então, esse gradiente dual aqui, então eu posso fazer o seguinte, vai ficar menos, né? O gradiente dual do I é menos 1 vezes o rotacional de R. Vou colocar assim. Vai ficar. O que é o gradiente do produto? É o gradiente do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro gradiente do segundo. Posso tirar o gradiente disso aqui, dessa combinação, que essa combinação que faz o papel de escalar. Ela vai ficar menos, agora, I é menos 1 de x, gradiente igual do rotacional de R. E aqui, x0, C1, derivada temporal segunda do campo elétrico. Vou olhar agora o que eu lembrar aqui que é o gradiente igual do rotacional. Só lembrar do nosso cálculo bidimensional. Você chamou o zero. 1 sobre isso, 1 sobre I0, tá aqui, 1 sobre I0, isso tudo aqui. Chamou tudo isso. Também tudo isso aqui de dentro de I é menos 1. Por isso que aparece com a minha. Tirei o I0 subiu por isso. Então tá.
Então aqui o gradiente do alvo e o rotacional de E. Então o gradiente do alvo, vou pegar o componente I do gradiente é epsilon I J dj do rotacional do E. O gradiente do alvo é isso aqui, esse operador, epsilon J dj. Do rotacional do campo elétrico. O rotacional do campo elétrico, vamos botar, é um epsilon N dn N. Esse aqui é o rotacional do campo elétrico. Então, epsilon J vezes epsilon Mn, a gente reduz aos deltas de Browne. Vai ficar delta de IN, delta de Jn, menos delta de IN, delta de Jn, dj, dn, N. Esse é o gradiente do alvo rotacional. Então, o primeiro termo dá delta de IN. Vai ficar DI. Estou pegando aqui só um instantinho só. Estou pegando aqui a iésima componente desse vetor aqui. A iésima componente do gradiente do alvo rotacional de R. Então, delta de IN vai ficar aqui com DI. E aí, Jn vai ficar a divergência do campo elétrico. De E. Menos, aí o Jn vai formar um laplaciano, e o IN vai ficar menos laplaciano da componente I do campo elétrico. Então é aquela relação que a gente já conhece, aqui é como se fosse o rotacional do rotacional, gradiente da divergência menos o laplaciano. Então, essa expressão aqui, né, pode ser que é isso aqui, o gradiente igual e o rotacional de R. Vai ficar o gradiente da divergência. Vamos apagar isso aqui, tá? Então isso aqui vai ficar o seguinte, só para lembrar, esse lado direito aqui. Então esse lado direito aqui deu para nós o gradiente, não igual, o gradiente normal da divergência do campo elétrico menos o laplaciano do campo elétrico. Então esse termo aqui isso, aqui aparece o rotacional, aparece, aqui aparece. Então, vamos colocar essa equação e começar a limpar essa equação. Vamos juntar tudo, né? Para não dar problema. Então, ficou menos gradiente igual do I menos 1 rotacional de R. Depois, menos I menos 1 vai ficar gradiente, então I menos 1, gradiente da divergência do campo elétrico. I menos 1, gradiente da divergência do campo elétrico. E aí depois desse menos aqui vai ficar mais I menos 1 laplaciano de R. I menos 1 laplaciano do campo elétrico. Então isso aqui é igual a epsilon 0 C1 derivada temporal segunda do campo elétrico. Isso mesmo? Né? Então ficou menos isso aqui, menos isso aqui dá menos, positivo, e é menos um gradiente de divergência de mais, e é menos um laplaciano de epsilon 0 C2 chamada lá em cima. Então nós vamos gerando a equação de onda do campo elétrico. Vamos ver aqui, agora é além de Gauss aqui, divergência de D é igual a zero. Então eu tenho informação aqui sobre a divergência de D. Se eu tirar a divergência de D igual a zero, eu vou estar tirando o seguinte, a divergência de epsilon 0 C1. Né? Na verdade eu teria divergência de D igual a zero, né? Seria divergência. Então agora estou pegando Gauss aqui, ó. Divergência de D. Então o epsilon 0 sai lá, agora é epsilon 0. E aí a divergência de C1 campo elétrico. Isso aqui é igual a zero.
divergência desse produto é o gradiente do primeiro, né, vai ficar ε0. Não, claro, se tudo é igual a zero, esse ε0 pode ser cancelado. Então fica gradiente. Estou tirando essa equação de divergência de D. Aí lembrando que D é isso aqui. Eu vou tirar a divergência disso aqui, a divergência disso tudo é zero. Então ficou ε0 e a divergência de C1 é igual a zero. Então vou tirar agora a divergência do produto. Então o gradiente de C1 escalar é mais C1 divergência de E. Isso é igual a zero. Eu quero substituir essa divergência de E aqui. Então a gente ficou, posso dividir essa equação C1, a gente sabe que é diferente de zero, porque geralmente a gente começa com máximo, né? Então vamos tomar C1 é diferente de zero, para poder dividir essa equação aqui por C1. Então vai ficar gradiente de C1 sobre C1 menos divergência de E, mais divergência de E igual a zero. Então a divergência de E, posso escrever aqui, né? Então isso aqui é igual a divergência de E. Divergência de E, então é isso aqui, né? Então ficar o gradiente da divergência de E vai ficar o gradiente disso tudo. Então vamos escrever isso aqui ali, é mais conveniente, né? Gradiente vai ficar gradiente da sim. Então deixa eu ver se vale a pena também, podemos, deixa eu ver se não vale a pena deixar assim, quer dizer, vai poder escrever, fazer o seguinte. Talvez a gente possa deixar essa equação, para ficar enchendo de operador, a gente possa abrir essa expressão aqui, isso aqui vai ficar. Eu acho mais vantagem, em vez de fazer isso aqui, eu prefiro deixar essa equação como está, acho que vai ficar mais simples no final, vou tirar o gradiente disso tudo. Vamos fazer o seguinte, tá, eu fiz isso aqui é ok, mas não vou acabar não usando isso aqui, vamos deixar a equação como está. Então vamos pegar, por exemplo, a componente I dessa equação. Esse rotacional de E aqui acaba sendo uma grandeza escalar, né? Então, vamos dizer, o caráter vetorial dessa equação está nesse gradiente dual, está nesse gradiente, está nesse campo elétrico e está nesse campo elétrico. Então, vamos pegar a componente I dessa equação aqui. Se eu quiser pegar, vou lembrar que o rotacional de E é uma componente I dessa equação. Vou projetar essa equação na componente I, vai ficar menos epsilon I J dj atuando em I menos 1 vezes o rotacional de E, que é um epsilon N dN N. Vou colocar assim. Então isso aqui é essa equação aqui. FJ dj atuando em I menos 1. Esse aqui é o gradiente do alvo I menos 1 vezes o rotacional de E. É esse que seu disparar aqui. Agora menos I menos 1. E aqui nós temos o gradiente, componente I da divergência de E, componente dj, componente EJ. Mais I menos 1 Laplaciano em igual a f1,0 C1 derivada temporal segunda de campo elétrico. Vou lembrar aqui uma coisa interessante, uma coisa que é bem sabida, né? Aqui está a derivada segunda. Equação de onda, também, se não houvesse não linearidade, né? A gente estaria aqui, ó, derivada segunda do campo elétrico temporal e laplaciano. Isso aqui já é uma equação de onda, né? Passa esse cara para lá, para lá, né? Então, quer dizer, esse termo aqui já caracteriza também um caráter ondulatório. Eu teria ε0, C1, derivada temporal segunda do campo elétrico, menos I menos 1, Laplaciano do campo elétrico igual a zero. Então, eu vou pegar só esses termos aqui, só para ter uma ideia. Então, a gente já estaria vendo aqui, ó, aqui é a equação de onda,
esse termo aqui, ele faria o papel, né, de alguma coisa que seria o inverso da velocidade. Geralmente a gente tem assim, a equação de onda é 1 sobre v ao quadrado, derivada temporal segunda, menos laplaciano, né, do objeto ondulatório, então, psi igual a zero. Então, a gente já está vendo, provavelmente a gente vai ter a dependência x que está aqui vai estar dando uma dependência, essa onda deve estar se propagando, claro, com uma velocidade não constante, vai depender da posição. Então, esses dois termos aqui já estão mostrando para nós isso aqui. Tem esses termos novos aqui que geralmente a gente não tem em equação de onda, né? Tem as equações de onda dessa forma. Bom, então, ver o que a gente pode fazer aqui para chegar a uma simplificação. Esse termo aqui, de novo, lembrando daquela relação do flat típica, né? F de J, F no N, né? Eu vou escrever isso aqui como sendo delta de IN, delta de JN, menos delta de IN, delta de JN. E é o que vai acontecer. Primeiro termo, então, o N vai ficar I e o J vai ficar I, né? Isso. Então, a gente vai ter aqui, o primeiro termo vai ficar menos, o N vai ficar J, vai ficar menos E escalar, atuando no gradiente de I menos 1. Né? Porque vai ficar, esse N aqui vai ficar J. Então, vai ficar um EJ contraído com esse DJ. Então, fica E escalar, gradiente de I menos 1. Já então, se a gente quiser, pode colocar aqui I. Vamos deixar ficar colocando a componente I, vou deixar aqui. E componente I, gradiente I menos 1. Vou colocar assim. DI, vai ficar EJ, esse N vai ficar J. EJ, DJ, e aí, esse DJ, e o N vai ficar o N vai ficar aqui, então vai ficar o seguinte, vai ficar menos, eu fiz confusão aqui, vai ficar, esse N vai ficar I, vai ficar menos DI, atuando em quem? No EJ. E tudo isso multiplicando o quê? O DJ do I menos 1. Então, esse termo serve só para eu refazer, porque eu mostrei errado a primeira vez. Esse N aqui fica J. Então, esse N fica aí. Então, aqui vai ficar a derivada I do EJ. Derivada I do EJ que está contraída com a DJ do I menos 1. O segundo termo vai ficar, o I vai ficar N, mais, vai ficar mais. E, então, o N vai ficar I. E o J vai ficar N. Então, o J vai ficar assim, DJ do I menos 1. E aqui o DN vai ficar o J, vezes DJ, bem. Deixa eu botar aqui. Só colocar, ó, vai ficar menos DJ. Deixar talvez a equação como ela está toda em função do campo elétrico, né? E para efeito prático, né? Vou fazer o seguinte, eu acho que é mais fantástico, deixa eu falar isso, eu acho que não vai ser necessário abrir
poderia fazer isso, mas no fundo está recuperando aqui o rotacional do elo, vale a pena. Eu acho bom colocar o seguinte, vou apagar isso aqui de novo, vou apagar, desculpa ali, vamos ficar com essa equação, vamos explorar mais essa equação, vou botar ela de uma forma mais correta, a equação de onda, passar tudo para o lado esquerdo, vai ficar epsilon 0, C1, epsilon 0, C1. Posso fazer o seguinte aqui, talvez, multiplicar toda essa equação por μ. Então, vou fazer o seguinte, ali eu tenho μ é menos 1. Eu vou multiplicar toda essa equação por μ. Vai ficar um μ aqui, esse μ é menos 1 vai aparecer o μ desse lado, esse μ é menos 1 vai cancelar, esse μ é menos 1 vai cancelar, eu vou produzir aqui o μ. Então, essa equação vai ficar o seguinte, epsilon 0, μ, e de x, né? Epsilon 0, μ de x, C1, x, colocando a dependência aqui só para ficar lembrado. O epsilon 0, μ de x, C1 de x, e aí a derivada temporal segunda do campo tá? Esse termo agora vem para cá, menos o laplaciano do ré. Então a equação de onda está formada. E aí agora esses termos vêm para a esquerda aqui, vai aparecer aqui um termo mais μ, gradiente igual de μ menos 1, rotacional, e menos gradiente da divergência para vem para cá mais. Passando tudo para o lado direito, né? Para cá, zero, menos o campo do laplaciano, e vou para mais, menos o termo do laplaciano, mais o primeiro termo, mais esse termo de gradiente da divergência. Vai tudo isso aqui igual a zero. Então aqui a gente tem, né, uma estrutura de equação de onda, esse termo aqui geralmente faz o papel, a gente interpreta uma velocidade aqui, né, o termo do laplaciano, agora tem esses termos novos aqui. Então a gente teria que ver, por exemplo, né, isso aqui é o que estaria dando para a gente a relação de dispersão. Se não houvesse essas dependências de x aqui, né, isso aqui ficaria o ômega 2, isso aqui ficaria o K2, né? E, vamos dizer assim, aqui ficariam esses outros temas. Aqui eu tenho essa que depende de x, isso aqui que depende de x. Então, eu tenho que ter esse cuidado aqui, μ gradiente igual de μ menos 1. Então, eu vou ver o seguinte, talvez a gente possa pensar assim. Então, primeiro ponto. Eu tenho essa equação, quer dizer, então a gente agora a gente ganhou uma equação de onda com parâmetros da equação de onda que não são constantes, que é o que a gente fez no caso do campo escalar que a gente andou estudando anteriormente. A gente tinha aquela equação de tipo Klein-Bach, né, que era aquela Bernoulli, e aqui a gente colocava mais aquele parâmetro psi de x, né, tudo isso aqui atuando naquele φ de x igual a zero. A gente tinha essa equação de onda. E aí a gente trabalhou com 3 métodos para resolver essa equação, levando em conta que a gente tinha esse parâmetro dependente de x. Aqui a gente tem uma equação mais complicada, né? Mas a gente tem esse parâmetro aqui dependente de x e esse parâmetro aqui também dependente de x. Então isso aqui, vamos chamar essa combinação aqui, vai ser uma função de x e essa combinação aqui vai ser outra função de x. Né? Tá certo? Então a gente poderia pensar o seguinte, agora eu vou, como se eu tivesse a técnica de equação de onda, tá? Com essas características aqui. Então, eu vou ver assim, talvez eu vou pensar da melhor maneira de resolver. Então, certamente, né, a gente vai precisar, talvez depois, uma certa hora, agrupar isso aqui numa função de x e isso aqui outra função de x, né? Bom, mas então, basicamente, a gente chegou a uma equação de onda, portanto,
mostrar que, por enquanto, então essa equação de onda aqui, para o campo elétrico, o que tem de interessante nela? Então, por exemplo, o que está chamando a atenção da gente aqui é que essa onda, esse coeficiente aqui que está associado ao derivado temporal segundo, que é onde a gente vê o inverso da velocidade da onda ao quadrado, né? Essa função aqui, ela vai estar mostrando já para a gente que essa onda vai se propagar com uma velocidade que já não é mais uniforme, né? Quer dizer, a velocidade da onda vai depender da posição. Isso é interessante, porque isso pode dizer que, dependendo das condições, de como, quem é essa função ser um x, que é dado. Isso tudo aqui é dado. Quer dizer, apesar de estar, isso não é nenhuma coisa que a gente tem que procurar. Quando eu dou o campo magnético externo, quer dizer, na verdade, quando eu dou o lagrangiano, eu estou dando C1 e C2, que são as derivadas primeira e segunda do lagrangiano em relação a esse F. E eu vou calcular isso aqui no fundo, mas no fundo é V0 de x. Então, dado o campo magnético externo, dada a forma do campo magnético externo, eu tenho C1 e C2, e tenho, portanto, μ. Então, eu tenho todas essas funções aqui da posição são dadas, essa função da posição também aqui é dada. Então, eu tenho uma equação do campo elétrico. E essa equação está demonstrando que provavelmente a velocidade de propagação dessa onda, né, vai estar dependendo da posição. Então a onda pode ir atenuando a sua velocidade dependendo das condições, ou pode aumentando a velocidade dependendo dessa função aqui. Então vamos ver depois, né, vamos analisar esse caráter aí da equação. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Você está com uma equação de onda. Isso. E aquela outra parte ali, o racional do EE e isso aí. O que é? Quer dizer, essa parte aqui é uma equação de onda estendida, né? Na verdade, uma equação de onda tradicional, ela tem a derivada segunda espacial e a derivada segunda temporal. Quer dizer, a forma típica de uma equação de onda, né? 1 sobre 2 vezes 2 menos o laplaciano, está pulando aqui uma boa função, né? Equação de onda no vácuo, igual a zero. Agora eu tenho esses termos aqui. Esses termos aqui são termos que vão estar vendo como esse campo elétrico varia na posição. Então esses termos aqui também podem estar mostrando, né, como o campo elétrico vai sendo, ele pode estar atenuando a sua intensidade. Estilo Bernoulli. Oi? Estilo Bernoulli. Estilo Bernoulli, exatamente, tipo a equação do Bernoulli. Então vamos ver agora, claro, a gente vai começar depois a analisar esses termos, a analisar como essa equação se comporta, mas a gente já basicamente tem essa equação aqui. Eu vou até anotar, também, que depois do professor para anotar aqui, eu vou guardar ela para trabalhar um pouco ela depois. Então, I0, I de x, são 0, I de x, né? E aí C1 de x, derivada temporal segunda, campo elétrico, menos o laplaciano e campo elétrico. Mais I, praticamente igual a rotacional. Praticamente a divergência. Deixar essa equação para depois do bicho. Então, essa é a equação de onda do campo magnético. Vamos pegar agora a equação de onda do campo magnético. Então, para eu tirar a equação de onda do campo magnético, produzir uma derivada temporal segunda aqui, opto T2 entre 2 do B. E aí vou precisar ficar com o rotacional no dEdt. Mas o dEdt está aqui. Aí eu tiro uma informação a partir desse cara aqui, tá certo? Então vamos ver o seguinte aqui. Então, vamos pegar então agora, tentar obter a equação de onda do campo magnético, escalar magnético. Então, vamos derivar a paralelência em relação ao tempo. Pode aplicar. Rotacional do dEdt igual a menos D2 dt2 do B. É o que a gente quer produzir uma derivada temporal segunda do B. Agora, eu tenho uma informação sobre o dEdt aqui. Eu tenho essa equação aqui, que está me dizendo o seguinte: o gradiente,
DDT do E, então vou botar aqui DDT, usando essa equação aqui, ó, DDT do E. Tirar a derivada temporal dessa equação constitutiva. A derivada temporal do D é igual a ε0 C1 derivada temporal do E. Porque o C1 não depende do T, só depende da posição, só depende do X. Então, a derivada temporal está falando diretamente da derivada temporal do E. Eu posso substituir pela derivada temporal do D sobre ε0 C1. Isso aqui sobre ε0 C1. Então, eu botei que o rotacional do DE/dt vai ficar 1 sobre ε0, 1 sobre ε0. Ela vai ficar rotacional do D sobre C1. Né? ε0 sai, fica rotacional do D sobre C1. Isso é rotacional do D. Isso, né? E aí, esse tá certo. E aí, vou fazer simplesmente isso aqui. Então é 1 sobre ε0 derivada temporal. Não, desse, não, está tudo errado. Só pegando isso aqui. Ó. Então, DTT é isso aqui. Vai ficar 1 sobre ε0 derivada temporal do D. 1 sobre ε0 C1, vou botar logo assim. 1 sobre ε0 C1 derivada temporal do D. Então, isso aqui é a derivada temporal do E. Derivada temporal do E, derivada temporal do D sobre ε0 C1. Então, vai ficar rotacional da derivada temporal do D. Deixa eu apagar isso aqui. Vai ficar assim, rotacional da derivada temporal do D. Temporal D sobre ε0 C1. Então, o rotacional do DE tirei daqui. Rotacional do DE substitui o DE. Vai ficar rotacional isso aqui, que aí vai estar no fundo, né? O rotacional eu vou querer substituir agora o DDT do D, que é o gradiente cartesiano, deixar isso aqui cortar. Então, isso aqui é igual a menos derivada temporal segunda do D. Agora, vamos substituir aqui quem é a derivada temporal do D. Derivada temporal do D é o gradiente do álcool H. Vamos aqui, vai ficar rotacional de, vamos colocar assim, 1 sobre ε0 C1. E aí agora vamos substituir. Quem é a derivada temporal do D? A derivada temporal do D é o gradiente do álcool do H mais 1 sobre ε0 C1 mais 1 sobre ε0 C1 derivada do gradiente do álcool H mais ε0 C, velocidade da luz, gradiente do álcool do C1 D0. Assim. Tudo isso. Então, só para ver se eu não errei. Vamos lá. Rotacional de 1 sobre ε0 C1 derivada temporal do D. Então, ficar o rotacional dentro do rotacional de 1 sobre ε0 C1 e agora o gradiente derivada temporal do D, que é o gradiente do álcool H
segundo exato. Então, tudo isso aqui é o lado esquerdo. Igual menos derivada temporal segunda do B. Então, vamos fazer o que então, aqui, esse H aqui, a gente sabe que é B menos um B. Gradiente igual, a rotacional do gradiente igual, rotacional do rotacional, certo? Rotacional, tá certo? Do gradiente igual, isso, tá certo. Depois vai ficar rotacional, vai ficar duas delas. A gente vai ter que ter um cuidadinho, porque esse rotacional vai poder atuar nesse símbolo, que é derivado em x. E depois ele vai atuar nessa parte aqui. Vamos fazer isso aqui com cuidado, mas a gente já está tentando caminhar para o nosso de ontem, já tem a derivada segunda do B. O que a gente tem que fazer agora é expressar esse H aqui em função do B. Esse termo aqui, como vocês estão vendo, né, ele vai funcionar ele como um termo meio homogêneo, porque isso aqui não tem nenhuma, não tem nem B nem E. Isso aqui é um termo que só depende do fundo, então esse rotacional aqui vai estar aqui. Então vou pegar primeiro essa expressão aqui, botar. O que eu estou precisando aqui? Rotacional de uma função escalar vezes um gradiente igual. Vamos desenvolver aqui em duas dimensões, lembrar como é que é a expressão rotacional de. Eu tenho uma função, vou chamar isso aqui de f, uma funçãozinha f, e aqui eu tenho o gradiente. Isso aqui, essa função aqui é a mesma dos dois. Isso aqui é constante, isso aqui é constante. Então não importa. A estrutura desse termo é o rotacional de uma função de x vezes um gradiente igual. O rotacional de uma função de x vezes um gradiente igual de alguma gradiente. O gradiente igual de h, tanto faz. Né? Então, rotacional é epsilon i j di da componente j do vetor, que vai ser f gradiente dual componente j. Gradiente dual componente j é um epsilon jm dn atuando aqui em h. Chama assim de g, por favor. Ficar mais genérico. Então, estou querendo calcular essa expressão aqui em duas direções. Rotacional de uma função vezes o gradiente dual de uma outra função. Nesse caso, essa outra função pode ser ou esse h ou esse C1D0. Então, vai ficar rotacional fj di da componente j dessa função, desse vetor aqui. Mas a componente j desse vetor é a componente j do gradiente dual. Então, j é dn. Então, é essa expressão que eu tenho que desenvolver. Então, vai ficar esse fj com fjn, nós temos a f, esse f é constante, então fjj contraído com fjn vai dar menos delta de in. FJ dá menos delta de IN. Então, o I vai ficar N. Então, vai ficar aqui DI, ou N vai ficar aí, F, DI, G. Então, vai ficar DI, F, DI, G, mais F, DI, DI, G. Então, vai passeando. Então, essa expressão, em duas dimensões, ela fica assim, o rotacional desse produto ali, ele vai ficar o gradiente do primeiro vezes o gradiente, vai ficar gradiente de f escalar gradiente de g mais f laplaciano, vamos com um sinal menos aqui, né? Porque eu falei, é a fj vezes fjm menos delta de IN, então vai ficar menos aqui. Vai ficar menos DIF, menos F, vai ficar menos gradiente de F, gradiente de E, menos D2. Então, aqui eu vou pegar esse segundo direitinho, né? Menos gradiente, menos laplaciano. E aqui deu o sinal desse. Vamos ver agora. Então, desse termo aqui, quando a gente for tirar esse rotacional, a gente vai precisar tirar sempre, vai ficar esse gradiente disso aqui, gradiente desse F,
vezes o gradiente de G, né? Gradiente de G. G é uma função de H. O G faz o papel do H. Tá? Posso explicar. Gradiente de F, então, vai estar para esse primeiro termo, tá? Então, tá, gradiente igual, isso aqui vai fazer o papel do G, isso aqui é o meu F. Isso aqui vai fazer o papel desse G, e depois desse termo aqui, vai fazer o papel do G. É isso. Então, vamos colocar as peças no lugar. Então, esse primeiro termo aqui vai ficar menos gradiente do F, menos gradiente de 1 sobre epsilon0 C1. Escalar gradiente do G, a gradiente do H. Ainda não é o D, né? Menos F menos 1 sobre epsilon0 C1 Laplaciano do H. Primeiro tempo então, menos o gradiente dessa função, escalar o gradiente dessa função, menos o Laplaciano, menos essa função, menos o Laplaciano do H. Depois a mesma coisa para o segundo T. Vai ficar menos, então quem vai fazer o papel? Agora, nesse caso, então tá, esse epsilon0 vai cancelar esse epsilon0, vai ficar C sobre C, vai ficar menos o gradiente de. Então, quando eu pegar esse termo aqui com esse termo aqui, o epsilon0 vai cancelar e vai ficar C sobre C1. Esse C sobre C1 vai fazer o papel do F. Então, vai ficar menos o gradiente da velocidade da luz C sobre C1, escalar gradiente C1 V0. E depois menos o Laplaciano, vai ficar esse termo aqui, do F, vezes, então vai ficar menos o F, que é C sobre C1, Laplaciano da função que está aqui dentro, C1 V0. Isso igual a menos derivada temporal segundo do B. O B pode pensar só para conferir. Então, ficou esse primeiro termo aqui, menos gradiente do F, menos gradiente disso aqui, vezes o gradiente do G. Depois menos Laplaciano menos F, Laplaciano do H. Aí, para o segundo termo, quem vai fazer o papel do F vai ser C sobre C1. Vai ficar menos o gradiente de C sobre C1, gradiente de C1 V0, depois menos C sobre C1, Laplaciano de C1 sobre V0. Então, está saindo, né? Aos pouquinhos, né? Pode falar, vai. Foi. Ali no último do lado direito, é 1 sobre C1. É C sobre C1. E lá em cima de Aonde? Aqui? aí. Que é a velocidade da luz, C. Ou seja, C1 é aquela constante, né? Aquela constante não, aquela derivada primeiro. Então, isso aqui é a velocidade da luz. Isso aqui é a velocidade da luz. Então, tá. Então, vamos ver então, esse termo aqui funciona como um termo homogêneo. Tá? Isso, então, a minha equação do D ela vai ter a presença, quer dizer, esse termo aqui está fazendo um papel de uma corrente externa, né? Porque ele não depende nem de H nem de D. Porque o background não sendo homogêneo, o gradiente dual dele vai gerar uma espécie aqui, ó, de uma corrente, como se esse termo aqui, todo esse termo aqui,
faz o papel de uma corrente externa, como se fosse uma corrente J0, né? Uma corrente do J, uma corrente induzida pelo background. Tudo isso aqui só depende do campo de fundo. Então, é como se eu tivesse agora o campo externo, ele gera um meio. É como ele gerasse um meio onde temos uma corrente, né? Ele gera uma magnetização. Bom, então eu vou ver o que a gente pode agora. A gente quer obter a equação de onda do P. Claro que agora eu tenho que expressar o H em função do P. Mas o H em função do P é isso aqui. O H é μ menos 1P. Né? Então eu posso chegar aqui, né? O H é μ menos 1P, o H é μ menos 1P. Então vamos botar aqui. Vamos Laplaciano. Então isso tudo aqui, tá? Esse termo aqui são termos homogêneos na equação de onda, como se fosse uma fonte. Esses dois termos aqui. Então a gente vai ter a nossa equação de onda, vai ser, vamos trazer a derivada temporal segundo do V do lado de cá. Derivada temporal segundo do V. Trazendo do lado esquerdo. E aí aqui vai ficar menos o gradiente, menos 1 sobre f com 0, gradiente de 1 sobre C1, gradiente, vou lembrar o seguinte, tá? Vou botar esse gradiente, tá? De 1 sobre C1, escalar, gradiente de H. Mas agora eu vou expressar H como sendo μ menos 1B. Menos 1 sobre epsilon 0 C1 Laplaciano de μ menos 1B. Aí esse tempo todo aqui do lado direito, gradiente C sobre C1 escalar, gradiente C1 B0. Menos C sobre C1 Laplaciano e C1 B0. E né, talvez eu possa até uma vez mais interessante expressar isso aqui como sendo se espalha aqui, né? Talvez seja assim. Na prática, o que é importante a gente verificar daqui? É o caráter da onda, né? Quer dizer, aqui, D2, DT2, e aqui esse Laplaciano, né? Isso aqui vai ser importante. Laplaciano. Porque talvez tenha uma simplificação. Então, o Laplaciano do produto é o Laplaciano do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro é o Laplaciano do segundo, mas duas vezes o gradiente do primeiro vezes vai ficar gradiente vezes escalar gradiente do segundo. Vai melhorar grande coisa, pode deixar assim, esse. Eu estava vendo se dava para ter tivesse uma coisa assim, só proporção, esse tempo, só colocar μ menos 1B sobre C dentro com Laplaciano primeiro, Laplaciano
observar uma coisa aqui. Se eu pegar essa combinação aqui, ó, Laplaciano de μ menos 1b sobre ε0 C1. Desenvolver isso aqui, porque eu estou achando que pode ser que esses dois termos aqui têm algum tipo de simplificação. Então, Laplaciano, o que é o Laplaciano? Então, o Laplaciano, no fundo, seria uma constante, é o Laplaciano de um produto. Disso vezes isso. 1 sobre C1. O Laplaciano do produto, então, você vai ficar 1 sobre ε0. Laplaciano do primeiro, 1 sobre C1. Vezes o Laplaciano do segundo, μ menos 1b. Mais o primeiro, 1 sobre ε0, segundo, Laplaciano de μ menos 1b. Que é aquele termo que está lá. Laplaciano de μ menos 1b sobre ε0 C1. E depois, mais duas vezes primeiro, gradiente do primeiro, então gradiente de 1 sobre C1, está lá, gradiente de μ menos 1. O Laplaciano do produto, não é? Não segue a regra de Leibniz exatamente, né? O Laplaciano do produto é o Laplaciano de f vezes g, Laplaciano de f vezes g, mais f, Laplaciano de g, mais duas vezes gradiente de f, gradiente de g. Então vai ficar Laplaciano do primeiro, que é 1 sobre C1, vezes isso aqui. Mais primeiro, que é 1 sobre C1, né? C1, Laplaciano, esse aqui. E depois duas vezes o gradiente de 1 sobre C1, vezes o gradiente de 1 menos 1. Vamos ver se tem alguma coisa a ver com aquilo ali. Esse termo aqui, Laplaciano, 1 sobre C0, esse termo está presente ali, tá? Laplaciano. Esse termo aqui é esse termo. Depois, gradiente de 1 sobre C1, gradiente de μ menos 1b, é esse termo aqui, mas aí tem o fator 2. Então, pessoal, se não tivesse, valeria a pena. Eu acho que vai grande se eu pegar essa combinação que apareceu aqui com o fator 2. Se eu tivesse o fator 1, eu juntaria tudo no dividido esses dois termos ali, não vai dar. A não ser que eu bote aí, mas não vai deixar combinar. Na prática, vai ser melhor deixar combinar. Fica uma equação de onda, né? Não é bem um pouco parecida com essa, ela tem uma estrutura um pouco diferente. Então a gente tem aqui a derivada segunda, e aqui a gente teria ε0 e menos 1C1. ε0. Seria bom de ver qual é a velocidade que vai aparecer. Vamos lá, vou poder multiplicar toda essa equação aqui por ε0. Então, vou fazer por ε0. Vou multiplicar, na verdade, por ε0 C1. Talvez eu possa fazer o seguinte, para poder ficar esse termo aqui de derivada temporal segunda igual a esse aqui, eu multiplico toda aquela equação ali por ε0 μ C1. Essa equação aqui por ε0, toda essa equação multiplicar por ε0 μ C1. Vou multiplicar aqui. Esse termo aqui de fora, justamente corrente J0, mas esse termo aqui de fora, ele só depende do background. Ele é um termo que não tem nada a ver com isso. Ele é uma equação de onda homogênea. Porque tudo isso aqui só depende do background. Não tem nem E pequeno nem B pequeno, que é um termo homogêneo na equação de onda. Como eu chamei isso aqui desse J0 pequeno, né? Gradiente igual ao CB, eu vou chamar, esse aqui está me parecendo ser o rotacional. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu chamei aquilo ali de J, depois eu tive que eu fiz essa equação aqui, eu queria derivar a temporal dessa, né? Tá? Só para referir esse tema aqui, se isso aqui qual é a relação desse termo aqui com o J0? Nosso J0 é aquilo ali, é gradiente igual a C de B. Aqui eu estou tendo o gradiente de C sobre C1, o gradiente do Laplaciano, né? Então, se eu não entender, talvez eu possa expressar essa grandeza aqui. Se eu pegar C1 V0, eu tenho ali sobre C1, né? Deixa eu ver se eu posso escrever esse termo aqui. Se eu pegar o meu J0, o meu J0
só uma expressão aqui. Por exemplo, eu tenho aquela minha corrente J0. Vamos dizer que eu quisesse tirar o gradiente igual de J0 sobre gradiente J0, rotacional. Perdão. Se eu fosse tirar o rotacional de J0 sobre C1, estou desconfiado que esse termo aqui vai significar, já que eu defini essa corrente externa J0 aqui, né, eu não vou querer perder não vou querer perder, vamos dizer assim, as impressões as impressões digitais desse J0 deve ter alguma relação com o rotacional desse J0. Bom, se eu tirar então, chutar essa brincadeira, rotacional de J0, português sobre C1. Então, rotacional, então rotacional disso aqui, então vai ficar epsilon i j di, aí vai ficar j0 fm di j0 m sobre c1. Isso aqui é a definição do rotacional epsilon m di tá, vetor componente m. Então isso aqui vai ficar epsilon m di tá, produzir o gradiente igual o gradiente de 1 sobre C1. Então, se pegar rotacional, se pegar rotacional igual, então, se pegar tem que ter duas derivadas, né? Produzir duas derivadas. Então, eu poderia rotacional J0 ali, gradiente, tá certo, eu estou fazendo isso, depois eu vou substituir, vamos substituir logo isso aqui, vou pegar isso aqui, apagar isso aqui, vou pegar rotacional do J0, a J0 é gradiente igual, pegando isso aqui, J0 é gradiente igual do epsilon 0 C1 sobre C1, quando eu estivesse pegando essa grandeza aqui, estou definindo essa grandeza, vou tirar o rotacional do gradiente igual de epsilon 0 C1 sobre C1. Se eu quisesse calcular, por que eu estou pensando nisso aqui? Porque isso aqui, na verdade, seria o rotacional de quem é gradiente igual de epsilon 0 gradiente igual rotacional do gradiente igual. E a nossa corrente J0 é epsilon 0 C1 epsilon 0 C1 V0. Então isso aqui é o nosso J0. Ou seja, gradiente igual, né? Rotacional do gradiente igual. Isso, sobre C1. Sobre C1. Isso aqui tudo sobre C1. Esse aqui é o nosso J0, né? Tá certo. Isso aqui é o nosso J0. Bom, gradiente igual epsilon 0 C C1 V0, gradiente igual, isso aqui é o nosso J0. Então, no fundo, eu estou pensando em fazer isso, tirar o rotacional de J0 sobre C1. Deixa eu pegar aqui, para ficar mais fácil para quem está assim. Então, vamos dizer que eu estou. Vamos partir disso aqui, rotacional de J0 sobre C1. Vou examinar essa grandeza, mas essa grandeza então é rotacional do J0, que é o gradiente igual de epsilon 0 C1 V0, epsilon 0 C1 V0 sobre C1. Chutando essa grandeza aí, vamos dizer, a rotacional do gradiente igual. Então isso aqui vai ficar para nós rotacional de uma função vezes um escalar. Então, rotacional é epsilon de j de um vetor
sei lá, com o vetor VI, estou tirando o rotacional de um vetor, só que esse vetor é um gradiente igual, não importa. Então vamos abrir essa expressão de vetor, eu tenho que pegar, vai ser rotacional é um escalar, então isso vai ficar epsilon I J, VI. E aí a componente J desse vetor aqui. Mas a componente J desse vetor, que é o gradiente igual, é o epsilon J N PJ. E aí a componente M desse o gradiente igual, epsilon J N, isso, PJ. Estou fazendo isso então, o rotacional, ele tem FJ, TI, na componente J desse vetor aqui. A componente J do vetor, essa definição. Agora, a componente J desse vetor é o gradiente igual. Epsilon JN TM, então esse é o gradiente igual, atuando em epsilon 0 C1 T0. Tudo isso aqui dividido por C1. Então, esse cálculo que eu vou fazer. Isso aqui é igual a isso aqui. Então tá, aí a gente sabe, F1J dá menos delta de IN. Então, esse F1J é menos delta de IN. Então, isso aqui vai cancelar, isso aqui vai cancelar, e o N vai ficar igual ao I. E aí a gente vai ficar. Então, eu vou ter TI, então eu vou fazer assim, TI. Agora sim, estou tirando o gradiente desse produto aqui. Então, o gradiente do primeiro, então vai ficar DI de 1 sobre C1 vezes DI de epsilon 0 C1 P0 mais 1 sobre C1 Laplaciano de epsilon 0 C1 P0. Vamos ver se tem alguma relação com aquilo lá. Gradiente de 1 sobre C1, escalar gradiente de C1 B0. Basicamente isso aqui. E 1 sobre C1, todos os dois estão no sinal. Tendo isso aqui. Eu errei, né? Eu passei esse cara aqui, eu joguei esse cara aqui do lado esquerdo. Consegui fazer dois. E joguei esse cara aqui do lado direito. Então, esse cara aqui tem um sinal menos, esse tem um sinal mais. Está assim, tá errado. Ó. Quando eu fiz essa equação aqui. Você botou mais aí. Isso, eu tinha botado exatamente para ficar certo, né? Então, eu trago esse V2 para cá, então tá V2 cá, vai ficar esse cara aqui menos esse cara aqui, depois eu substituir o H menos B, certo? E isso, né? Tá certo? Esse cara aqui, depois esse cara aqui. E aí joguei esses dois do lado direito, tem os dois com sinal mais. Então eu estou vendo o seguinte. Aquele termo que está ali é muito parecido com isso que a gente está obtendo para isso aqui, o seguinte, gradiente. Então, eu estou obtendo isso aqui, o rotacional J0 sobre C1 é igual ao gradiente de 1 sobre C1 escalar gradiente do epsilon 0 C1P mais 1 sobre C1 Laplaciano de epsilon 0 C1P0 Laplaciano de epsilon 0 C1P0. Então, a gente está obtendo alguma coisa muito parecida com o gradiente de 1 sobre C1, gradiente de C. Então, o que está me faltando aqui? Está me faltando aqui. Se eu dividir, vou botar o epsilon 0, vou tirar esse epsilon 0 constante, vou tirar esse epsilon 0 daqui, vou tirar esse epsilon 0 daqui, vou botar o epsilon 0 aqui embaixo. E tem a velocidade da luz daqui. Eu posso tirar essa velocidade da luz aqui, tirar essa velocidade da luz aqui e botar ela aqui.
Então fica gradiente rotacional de J0 sobre epsilon 0 C1 ficaria. Então vou deixar o C. Ficaria esse C que eu tirei daqui, eu botei aqui. E esse C eu tirei daqui, eu botei aqui. Então ficou gradiente de C sobre C1 escalar, gradiente de C1 D0 mais C sobre C1 laplaciano de C1 D0. Então aquele termo que está do lado direito, apesar de ser muito estranho, na verdade nada mais é do que o rotacional, porque esse termo, então esse termo que está aqui, basicamente quando eu defini essa corrente que está aqui, quem está aparecendo do lado da equação de onda do P é o laplaciano, basicamente, do rotacional dessa corrente. Então esse termo todo que está aqui do lado direito, eu acabo podendo escrever ele como sendo rotacional. Esse termo todo aqui, ele vai ficar sendo rotacional de J0 sobre epsilon 0 C1. Então, se eu tiver bem na corrente J0, eu sei que não tem homogêneo dessa equação. Então, eu faço essa equação agora, finalmente, poder escrever de uma forma mais civilizada a equação de onda, porque eu vou apagar isso aqui. Então, a gente mostrou que é um pontozinho simples e esse termo todo aqui, o homogêneo, ele acaba sendo basicamente o rotacional dessa corrente aqui, a menos de epsilon 0. Então, a gente pode escrever a equação de onda da seguinte maneira. Derivada temporal segunda do P menos 1 sobre epsilon 0 gradiente de 1 sobre C1 escalar gradiente de menos 1B. Menos 1 sobre epsilon 0 C1 laplaciano de menos 1B. Igual a rotacional do J0 sobre epsilon 0 C1. Então a nossa ideia seria, para poder ficar parecida com essa equação, pelo menos em termos de velocidade, multiplicar essa equação aqui por epsilon 0, então vou fazer agora, pegar essa equação aqui, multiplicar por epsilon 0 e C1. Se eu multiplicar essa equação por epsilon 0 e C1, então vai ficar epsilon 0 e x C1 x derivada temporal segunda do P. Por que eu quero fazer isso? Para dizer as velocidades das duas equações têm que ser a mesma, porque a gente está falando de uma onda que tem E e B. Então E e B devem se propagar para a mesma velocidade. Então epsilon 0 e de x C1 x derivada. Aí eu estou multiplicando por epsilon 0 e C1. Então epsilon 0 vai cancelar e vai ficar menos epsilon 0 cancelou, então vai ficar aqui C1, e aí vai ficar gradiente de 1 sobre C1 então, o epsilon 0 cancelou, sobrou o I, e aí o C1, gradiente de 1 sobre C1 escalar, gradiente de I é menos 1B. Aí o epsilon 0 cancela, o segundo cancela, vai ficar menos I laplaciano I é menos 1B. E aí quando eu multiplicar o lado direito por epsilon 0 cancela, já vai ficar I C1
Porque o que é o gradiente de 1 sobre uma função? A derivada aí de 1 sobre C1, que é menos 1 sobre C1 ao quadrado, derivada. Então, eu posso escrever esse termo aqui, gradiente de 1 sobre C1, como sendo menos gradiente de C1 sobre C1 ao quadrado. E aí o C1 cancela com C1 ao quadrado. Não sobrando com C1. Vai ficar menos, menos porque ele menos vai ficar mais, vai ficar mais. Eu posso fazer assim, vou deixar aqui confortável, né? Se a gente quiser, a gente pode escrever esse termo aqui. Se quiser, a gente pode escrever esse termo todo aqui. Esse terminho só aqui, né? Fazendo produto escalar, ele vai ficar mais mi gradiente de C1 sobre C1. Vai ter esse C1 sobre esse C1 ao quadrado. Vai ficar gradiente de mi, vai ficar mi total. Gradiente de C1 sobre vezes isso aqui. Então essa seria a equação de ontem para o B. Então o que a gente está querendo agora, porque eu vou pagar daqui a pouco, o que a gente vai querer se entender um pouquinho mais, depois vai se analisar isso aqui é que está dando uma informação interessante para nós, né? Sobre a velocidade de propagação da onda, né? E depois também será destaque do tipo de relação de dispersão. Já está mostrando para nós que o termo que dá a velocidade de propagação, que é o termo derivada temporal segunda, está completamente dependente de x. Na verdade, o que a gente geralmente tem é 1 sobre d ao quadrado, d2 dt2. Então, esse termo ε0, mi de x, c1 de x, ele deveria estar fazendo o papel, né, de 1 sobre a velocidade de propagação da onda ao quadrado. Ou seja, a velocidade de propagação da onda seria 1 sobre a raiz quadrada disso. Então, o que acontece na onda eletromagnética? Que aparece aqui, justamente, né, que é 1 sobre C2, é justamente μ0 ε0. Isso aqui que se a teoria fosse linear, o C1 seria 1 e o μ seria o μ0, ficaria μ0 ε0. Então, isso aí está substituindo o μ0 ε0. Então, a velocidade de propagação da onda, né, ela deveria ser, a velocidade de propagação vai depender de x, e a gente vai poder identificar ela como 1 sobre a raiz quadrada de ε0, i de x, c de x, c1 de x. Então, só o C1 contribui, a derivada temporal segunda vai contribuir. E aí a gente pode, né, Logória, aquela coisa que a gente já discute, que é, eventualmente até gerar uma velocidade supraluminal. Dependendo da função C1 de x, da função como fica C1 de x e como fica μ de x. Então, tchau, cara, você pode fazer um favor comigo? Você pode fotografar esse quadro aqui, só esse quadro. Está no outro ali embaixo também? Sim. Né? Vou apagar aqui, só para você selecionar isso aqui. Né? Eu vou trabalhar um pouco. Oi, agora. Só esse termo ali, que é o 0,0x, ali já estava na velocidade de propagação da onda. Ali a gente já tem mais. Esses outros termos que entram, esses termos extras. Esses termos extras. Qual é o significado? Eles identificariam a velocidade de propagação. Eu acho que eu acredito que não, mas assim, qual é o significado desse que a gente tem que entender? O que eu estou querendo agora é justamente separar aqui essa equação. Só um instante, só, por favor. Você tira, deixa eu separar aqui, então eu mesmo me confundi a primeira equação. Seria um tipo de motor, não? Oi? Um tipo de motor, não? Eu diria que pode ser algum tipo de simpatia. Assim, não é de simpatia porque o problema nos agentes de tempo, né? Mas assim, poderia ser algum tipo mostrando, termo de cesariamento, quando a onda se propaga, né? Esses termos de interação como se fossem pressões, né? Na superfície, em termos de cesariamento. Eu estou achando, mas assim, eu tenho que analisar. Legal. Tanto aqui na equação de onda do campo elétrico,
quanto a equação de onda do campo magnético. Quer dizer, o que significam esses termos em derivada, primeira campo, né? Não é uma coisa difícil da gente entender depois. Talvez fazendo análise é o seguinte, como uma questão que pode ficar, fica como tarefa aí para quem está assistindo, a partir dessa equação aqui, tirar a equação de conservação de energia momentânea, tirar o default point, né? Tirar a pressão de radiação, porque quando a gente tirar a equação de conservação de energia, como o problema nada depende, quer dizer, o campo externo não depende do tempo, P0 é só função de x, isso deve estar dizendo o seguinte, a onda que está se propagando, ela está trocando o momento com o meio, ou seja, com o campo magnético externo, mas ela não está trocando energia, porque o campo magnético não depende do tempo. Então, se a gente tirar, o que a gente teria que fazer? Vou apagar isso aqui. Dá um foto que você pode fotografar, tá? Sim. Eu vou, só para ter uma ideia, encaminhar uma questão que pode ficar como tarefa, que vai, eu acho que auxiliar a gente a compreender o papel desses termos aí. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu contar uma coisa aqui. Só para lembrar aqui, definir quem é esse J0. Onde eu coloquei? J0, né? Vou botar aqui. Lembrar que J0 J0 foi definido assim. Menos, então peraí, complicado. Menos epsilon0, sinal menos aí trocado. Menos epsilon0c, gradiente igual seu. Exato. Então, isso é a nossa corrente J0. Menos, eu botei o sinal menos nela. Então, quando eu defini tudo aquilo, esses termos ali, que eu apaguei, ele está aparecendo aqui com o sinal menos. Então, deveria ser isso. Menos mi, se corrige, mas não vai ficar. Aqui vai ficar também, em vez de ficar rotacional, fica menos rotacional. Então, tchau para agora. Agora você pode fotografar, por favor. Então, isso aqui fica menos. Tá certo. Então, aí, Dória, o que eu estaria sugerindo como tarefa? Tirar a equação da densidade de energia e da densidade de momento. Ou seja, eu tenho a point, né? A tarefa aqui, isso talvez vai ajudar a gente a compreender aqueles termos novos que aparecem na equação de onda, né? Se a partir dessas equações, né, chegar a equação continuidade para a densidade de energia do vetor de ônibus, do vetor de point, densidade de energia e vetor de point na onda propagação com presença Então, o que a gente faz sempre é isso, né? A gente deriva em relação ao tempo e tira a divergência dessa equação daqui. A gente multiplica essa equação por B, para poder formar ddt de D2, e multiplica essa equação aqui por T, para poder tirar, né? Então, cadê? D2 e D2. Tá? Geralmente a gente faz isso, multiplica essa equação por B e essa equação aqui por T. Que aí fica a derivada temporal do D2 e aqui vai ficar a derivada temporal do D2. E aí tira a equação do vetor de ponto. Então, nessa tarefa ali, tchau, cara, você pode tirar também esse quadro. Então, esse quadro foi o quadro. Tá? La tercera ecuación consta de dos termos, ¿no? Aqui? Es delta, no, de H, la tercera. Isso aqui. Menos, isso menos eso también. Isso aqui que eu chamei de J0. Tá. Tudo é só tirar ponto. Sí. Tá, aí, tudo.
para mim também, só para vocês. Então, aí, mais ou menos, eu acho que isso aí a gente consegue começar a ter uma ideia fisicamente do que está acontecendo com esses tempos aqui. Porque, basicamente, o que a gente está vendo é isso. Vai ter troca de momento. Porque, o que acontece? Se a gente for olhar para o Lagrangiano depende de zero de x. Então, pelo teorema de Gödel, se você tem uma dependência explícita na posição, você perde a conservação do momento. Mas você não perde a conservação da energia. Então, provavelmente, a gente vai ter uma energia do vetor de ponte e uma equação de continuidade. Chegar à equação de continuidade, está entendendo o vetor de ponte. E depois, a segunda tarefa linha, tarefa bis, vai ter que ser a seguinte: trabalhar, a gente vai ter que mostrar que a densidade de momento não se conserva. E aí, para tirar a densidade de momento, o que a gente faz, geralmente, é pegar Faraday-Lenz, né, que é rotacional, que é igual a menos derivada temporal do B. Então, o que a gente faz geralmente para a Faraday-Lenz é multiplicar essa equação vetorialmente por E. Então, a gente vai ter aí esse termo de E rotacional, de E vai dar o cessariamento, né? Então, se eu pegar agora essa equação aqui, fizer o produto, pegar essa equação e multiplicar por E. Então, o vetor de ponte deve sofrer alguma coisa essa. Então, tá, tem que multiplicar essa equação. Como a gente faz para Faraday-Lenz? Para densidade de momento, né? A densidade de energia, a gente multiplica essa equação escalarmente por B. E para a densidade de momento, a gente multiplica essa equação vetorialmente por E e a equação de Ampère-Marx vetorialmente por B. Isso no caso do máximo tradicional. Aqui o que a gente teria que fazer é trabalhar a equação de continuidade para a densidade de momento e o tensor de cessariamento. O que deve estar acontecendo, não está acontecendo, é troca de momento. A onda deve conservar energia, mas troca momento. Então, tirar essas duas equações, eu acho que vai ser uma tarefa importante para a gente poder depois analisar melhor esses termos novos que são derivadas primeiras do campo, né? Esse termo aqui, claro. Esse termo aqui, esse termo aqui, é só isso aí. Esse termo aqui já é o termo tradicional da onda. Esse termo aqui é normal. A derivada circular para cima. Esse termo aqui é novo na equação do campo magnético. E esses dois termos aqui são novos na equação do campo elétrico. Certo? Acho que isso aí dá para a gente ter uma boa reflexão. O cálculo também é a aula 32, hoje não era. Hoje era 32, né? Esse aí? Aqui eu acho que é a aula 32, né? 32, certo, está certo. Né? Então, tchau, agora você, por gentileza, pode tirar esse quadro e aquele quadro. Agora a gente termina. Obrigado. Tchau. Eu posso fechar? Pode deixar, pode deixar.